Obrigado por baixar o livro da e-library gratuita royalib.com, http://royalib.com. Todos os livros do autor, http://royalib.com/autor/Luvrov_Sergei.html. O mesmo livro em outros formatos, http://royalib.com/book/Luvrov_na_telecanare_cnn.html. Gostar de ler. Texto completo da entrevista do ministro das Relações Exteriores da Rússia S.V. Luvrov ao programa Manpur no canal de TV CNN Moscou, 12 de outubro de 2016. Pergunta: a situação no mundo agora é muito complicada e dolorosa. O que está acontecendo na Síria causou grande discórdia em todo o mundo. No Reino Unido, as pessoas dizem que a população civil foi o bombardeio mais pesado desde os ataques aéreos nazistas em Guernica durante a Guerra Civil Espanhola. O secretário de Estado dos Estados Unidos, John Kerry, disse que não é mais suficiente para a Rússia e o regime, ou seja, as autoridades sírias, explicar ao mundo por que hospitais, unidades de saúde, mulheres e crianças estão sendo alvos. Por que você está agindo assim? Ministro das Relações Exteriores Luvrov: acho que todas as declarações devem ser apoiadas por evidências. Por exemplo, no caso de acusações contra a Rússia de organizar ataques de hackers contra o Partido Democrata dos Estados Unidos, nunca nos foi fornecida nenhuma informação que confirmasse tais acusações. Pedimos fatos. Pressionamos por uma investigação sobre o ataque de 19 de setembro a um comboio de ajuda humanitária em Alepo. Como afirmou meu amigo e recentemente colega secretário de Relações Exteriores britânico B. Johnson, isso se deve a considerações puramente políticas. Pergunta: mas ele acusa a Rússia de atacar o comboio. Ministro das Relações Exteriores Luvrov: essas são as habituais declarações arrogantes. B. Johnson é uma pessoa muito versátil. Como você sabe, quando ele era prefeito de Londres, ele era um grande amigo da Rússia e ficou famoso por sua participação em festivais russos em Londres. Agora, parece-me, ele está pronto para desempenhar o papel de um procurador de Haia reconhecido internacionalmente, especialmente à luz da decisão de nossos colegas britânicos de acrescentar "mas você não pode" ao slogan "sim, você pode". A concretização desta abordagem foi a retirada das Forças Armadas Britânicas da jurisdição da Convenção Europeia dos Direitos Humanos. Há necessidade de clareza sobre esses assuntos. Estamos abertos à discussão de tais questões. Nós nunca recusamos contatos. Queremos discutir temas existentes e nos esforçar para alcançar a verdade, e não apenas lançar acusações uns aos outros sem qualquer motivo. Pergunta: considerando o que está acontecendo agora e tendo uma imagem de satélites, sabendo que apenas dois lados, Rússia e Síria, têm forças aéreas na região de Alepo, eles também têm munição de barril, a maioria no mundo acredita que a Rússia está envolvida nisso, e, no mínimo, não está tentando impedir a Síria de usar essas bombas. Em nome da comunidade internacional, gostaria de perguntar por que a Rússia está atacando a infraestrutura civil ou por que permite que os sírios o façam. Como sabem, a Rússia é agora acusada de cometer crimes de guerra. Ministro das Relações Exteriores Luvrov: poderíamos discutir o tema dos crimes de guerra em um formato apropriado. Para isso, existem certos procedimentos reconhecidos internacionalmente, e é melhor usar esses meios para esse fim, e não a mídia. Infelizmente, alguns dos meus colegas só querem se iluminar com essas declarações. O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, ordenou uma investigação sobre o ataque a um comboio de ajuda humanitária. Todos que tiverem alguma informação relacionada ao ocorrido devem respeitar a investigação e disponibilizá-la ao secretário-geral da ONU. Quanto às exigências para acabar com as hostilidades em Alepo, quando em agosto e setembro os combatentes do Jabhat al-Nusra e suas forças afiliadas no leste de Alepo tomaram uma posição categórica e bloquearam a entrega de ajuda humanitária ao longo da estrada de Castelo, que, por sinal, foi ontem submetido a um forte bombardeio, dizendo que atacariam qualquer comboio humanitário que seguisse a estrada de Castelo, ninguém levantou um dedo, ninguém se importou. Quando falo sobre isso com J. Kerry e outros, eles dizem que não se lembram de nada parecido. Mas eu me lembro. Este ultimato ao Jabhat al-Nusra e grupos próximos a ele foi feito quando me encontrei com John Kerry em Genebra em 26 de agosto. No entanto, o principal problema é a completa incapacidade dos Estados Unidos e dos membros da coalizão que eles lideram de desengajar as forças moderadas do Jabhat al-Nusra.
De acordo com os acordos russo-americanos, está uma tarefa prioritária. Colegas americanos, incluindo o diretor da CIA J. Brennan, prometeram em fevereiro deste ano que precisariam de apenas 2 semanas para desengajar forças moderadas dispostas a cooperar com a coalizão de Jabhat al-Nusra. Eles não fizeram isso. Agora temos a impressão de que os Estados Unidos e outros realmente querem manter Jabhat al-Nusra no caso de terem que se envolver no plano B. Pergunta, Sr. Lavrov. Quero lhe mostrar uma foto. Ministro das Relações Exteriores Lavrov. Claro. Pergunta, em agosto, esta foto estava em toda a mídia. Este é um menino, seu nome é Umran Daknis. Ele tem 5 anos de idade. Este não é um terrorista. Este é um menino cercado por soldados na cidade sitiada de Alepo. Ministro das Relações Exteriores Lavrov, naturalmente. Pergunta, o que você pode dizer aos civis que estão apenas pedindo para serem poupados do bombardeio? Isso é um crime de guerra. Ministro das Relações Exteriores Lavrov, como já disse, é necessário investigar crimes de guerra. Pergunta, o que você pode dizer para pessoas como a família desse menino? Ministro das Relações Exteriores Lavrov, isso é uma tragédia, uma verdadeira tragédia. Eles devem insistir que a oposição moderada que quer protegê-los se desfaça do Jabhat al-Nusra. Pergunta, então deixe-me perguntar-lhe. Você falou sobre o acordo entre a Rússia e os Estados Unidos para garantir um cessar-fogo. O negócio caiu menos de uma semana depois. Até onde sabemos, de acordo com pessoas que viram os documentos com seus próprios olhos, você planejava introduzir um cessar-fogo por pelo menos uma semana e trabalhar em conjunto para separar a oposição dos terroristas. Mas o regime de cessar-fogo foi quebrado antes mesmo do término desse período. Ministro das Relações Exteriores Lavrov, durante a reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, na China, em 6 de setembro, insistimos que, antes do anúncio do cessar-fogo, os Estados Unidos devem cumprir seu compromisso de longa data de separar a oposição moderada e o Jabhat al-Nusra. Em última análise, concordamos com a abordagem americana de estabelecer um cessar-fogo de 7 dias, durante o qual os Estados Unidos completariam a secessão. Pergunta, tanto quanto eu entendo, a separação deveria ter ocorrido após a introdução do regime. Como essas facções podem ser divididas sem um cessar-fogo? Ministro das Relações Exteriores Lavrov, um segundo. Introduzimos um cessar-fogo. Mas apenas 3 dias após o início desse período de 7 dias, a coalizão americana bombardeia a base síria em Deir ez-Zor. Afirmaram que foi um erro. Mas li uma declaração do porta-voz do Comando Central dos Estados Unidos, Coronel J. Thomas, que disse que esse erro estava sendo preparado por 2 dias inteiros com base em informações muito confiáveis. Não acho que seja possível contornar essa situação tão facilmente, porque imediatamente após esse ataque errado, o ISIS partiu para a ofensiva contra Deir ez-Zor. Pergunta, você sugere que os Estados Unidos têm algum interesse em ceder aos terroristas islâmicos? Ministro das Relações Exteriores Lavrov, não sei. Pergunta, senhor ministro. Ministro das Relações Exteriores Lavrov, a Al-Qaeda surgiu como resultado do apoio americano aos Mujahideen no Afeganistão. A propósito, de acordo com as listas de organizações terroristas tanto dos americanos quanto da ONU, Jabhat al-Nusra é outra encarnação da Al-Qaeda. E o ISIS apareceu após a invasão americana do Iraque, como você sabe. Pergunta, verdade. Mas você não acha que os Estados Unidos apoiam o ISIS, acha? Não vamos piorar as coisas com acusações. Ministro das Relações Exteriores Lavrov, não quero suspeitar que eles apoiem o terrorismo. Mas suas ações em relação a Jabhat al-Nusra, do meu ponto de vista, parecem muito suspeitas. Pergunta, John Kerry e você provavelmente estão interessados em um acordo para uma trégua e um cessar-fogo. Você ainda acredita que pode haver uma solução política para a situação na Síria? A maioria das pessoas acredita que um diplomata muito inteligente, S.V. Lavrov, enganou J. Kerry para poder ganhar uma posição na zona de conflito em nome de seu cliente B-Assad e tentar capturar Alepo para que B-Assad recebesse um número de territórios povoados. Ministro das Relações Exteriores Lavrov, se falamos de quem está relacionado a quem, cliente ou não, queremos realizar uma reunião de países que influenciam diretamente o que está acontecendo na zona de conflito, sejam países que estão presentes no convite do governo sírio ou sem convite, sejam países que exercem influência por grupos patrocinadores contrários ao governo. Pergunta, você tem um plano para tal reunião?
Ministro das Relações Exteriores Lavrov, acho que é hora de pararmos de depender de imigrantes que se dizem representantes da oposição, no caprichoso Comitê Superior de Negociações, HCP, que demonstrou sua total irresponsabilidade. Estou surpreso que nossos amigos ocidentais que criaram o grupo de amigos da Síria continuem a insistir que esse comitê é o único grupo de oposição com o qual faz sentido negociar. Pergunta: então você não os reconhece mais? Sergei Lavrov, eu não disse isso. Nós os convidamos, queremos nos encontrar com eles. Eles estão tentando inflar seu valor e se recusam a se encontrar conosco até que Assad deixe seu cargo, o que é completamente contrário à resolução do Conselho de Segurança da ONU. Mais países que podem exercer influência direta na zona de conflito, entre os quais, sem dúvida, Rússia e Estados Unidos, além de 3 ou 4 países da região do Oriente Médio, devem se reunir nesse formato estreito e discutir tudo de maneira empresarial, e não no espírito das discussões na Assembleia Geral da ONU. Pergunta: quando vocês planejam se encontrar? Ministro das Relações Exteriores Lavrov, a reunião está marcada para o próximo sábado. Pergunta: isso pode ser chamado com razão de notícias. Ministro das Relações Exteriores Lavrov, sim, está uma notícia que, espero, não permanecerá apenas notícia, mas lançará um diálogo sério baseado nos princípios de um acordo entre a Rússia e os Estados Unidos, que foi aceito por muitos com aprovação, mas, infelizmente, não ocorreu. Mais uma vez, direi o motivo. Isso é uma violação do cessar-fogo pela coalizão americana, que atacou as tropas do governo sírio, o que não deveria ter feito. Como foi dito, não foi planejado. Outro requisito muito específico que os Estados Unidos não se preocuparam em cumprir foi um acordo muito detalhado sobre a retirada de equipamentos militares das forças governamentais de um lado da estrada de Castelo das forças da oposição do outro lado da estrada. A distância para armas pesadas e pessoal foi acordada, 1,5 e 3 quilômetros, respectivamente. Quando tentamos voltar a declarar um cessar-fogo, foi acordado que a retirada das armas faria parte do acordo. Durante os 3 dias de silêncio, os suprimentos humanitários deveriam passar pela estrada de Castelo. Mas a coalizão dos Estados Unidos disse não ter certeza de que a oposição retiraria o equipamento. Então percebemos que eles não têm uma influência séria na oposição. Por isso é muito importante a participação dos representantes regionais. Acho que seria mais produtivo. Pergunta: quem você quer dizer com representantes regionais? Ministro das Relações Exteriores Lavrov, vários países que você conhece. Irã, Arábia Saudita, Turquia. Ministro das Relações Exteriores Lavrov, Turquia, Arábia Saudita, possivelmente Catar. Pergunta: antes de passar a discutir o escândalo dos hackers envolvendo a Rússia e os Estados Unidos, que também provocou a crise, quero fazer mais uma pergunta sobre a Síria. Você disse que quer continuar as negociações. Então, quais são seus objetivos militares? Todos acreditam que não há solução militar para o conflito. Mas parece que a Rússia está apenas procurando sua solução militar, pelo menos quer tomar Alepo para que ele fique com Bashar al-Assad nos últimos dias do governo Obama. É o que pensam os americanos. Este é o seu plano, SV Lavrov, não. Falando de Alepo, apoiamos seriamente a iniciativa do enviado especial do secretário-geral da ONU para a Síria, de Mistura. Ele se ofereceu para permitir que Jabhat al-Nusra deixasse o leste de Alepo com Hamas, como ele disse, com dignidade, apesar de todas as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e proibições de fazer acordos com terroristas. Apoiamos esta iniciativa de Mistura para permitir a saída de Jabhat al-Nusra junto com os oposicionistas moderados que também querem deixar o território. E a oposição moderada que permanece em Alepo seria convidada a assinar um acordo de cessar-fogo com o governo. Tudo isso estava realmente no projeto de resolução, que enviamos ao Conselho de Segurança da ONU para votação imediatamente após o bloqueio de um documento francês muito unilateral. O projeto de resolução russo que apoia a proposta de No entanto, continuamos convictos de que se deve dar uma oportunidade ao plano de Mistura. Agora estamos a trabalhar na sua promoção junto das pessoas, no terreno. Espero que haja progressos nesta questão em breve. Sem separar os terroristas e expulsá-los. Vamos enviá-los para Idlib, capital de Jabhat al-Nusra. Isso tornará mais fácil para todos nós, as forças combinadas, combater esses grupos. Caso contrário, não acho que se possa esperar que o exército sírio pare a luta contra Jabhat al-Nusra,
que se esconde atrás da população civil como um escudo. Tomamos e continuaremos a tomar todas as medidas necessárias. Recomendamos que o exército sírio seja muito específico e objetivo em suas ações contra Jabhat al-Nusra. Mas Jabhat al-Nusra não pode ser tolerado. Realmente não queremos acreditar, mas parece-nos que nossos parceiros no Oriente Médio. Pergunta: esta é a sua opinião? Segundo a ONU, existem apenas cerca de 900 pessoas de Jabhat al-Nusra e 275 mil civis, incluindo mulheres e crianças, em Alepo. Acho que a única questão é: você quer seguir o caminho errado, no lado errado da história. Você quer apoiar massacres de civis. Isso é realmente o que pode tornar a Rússia grande novamente, fortalecer sua posição no Oriente Médio. Construir uma base lá nos cadáveres de crianças e mulheres. Ministro das Relações Exteriores Lavrov, são esses 250 mil civis com quem você se importa que pensam que, se isso ajudar a expulsar alguns milhares de terroristas da cidade e salvar 250 mil de vidas, eles concordam. E é por isso que devemos fazer avançar o plano de S de mistura. A propósito, há apenas 2 dias, Jabhat al-Nusra fez um acordo com a Hayat al-Sham, um grupo que não está na lista de terroristas da ONU, que, achamos, deveria ser reconsiderado, assim como o status de algumas dezenas de outras organizações, consideradas moderadas pelos Estados Unidos. Eles, e isso não é permitido, estão unindo forças com Jabhat al-Nusra em Alepo e em muitas outras partes da Síria. Quando o Conselho de Segurança da ONU decidiu resolver a crise síria, foram consideradas diversas áreas em que a comunidade internacional poderia atuar, e uma delas foi o combate ao terrorismo. Outras áreas incluem a cessação das hostilidades, questões humanitárias e o processo político. Cada uma dessas áreas deve ser trabalhada em essência. De acordo com a resolução do Conselho de Segurança da ONU, não deve haver pré-condições. Quanto a se de que lado da história estaremos, questões sobre se a Rússia é um grande país ou um país pária, com todo o respeito, de acordo com a tradição milenar, nossos amigos anglo-saxões se comprometem a decidir qual país é digno e qual é um pária. Eles entendem, sentem que nas circunstâncias atuais, quando o mundo está realmente se tornando multipolar, eles perdem a oportunidade de avaliar os outros. Esta é uma questão filosófica, e nós aceitamos pacientemente. Mas para eles é doloroso, infelizmente. Esta é uma questão filosófica, e nós aceitamos pacientemente. Mas para eles é doloroso, infelizmente. Esta é uma questão filosófica, e nós aceitamos pacientemente. Mas para eles é doloroso, infelizmente. Na política, preferimos não nos concentrar em gritos histéricos e retórica russofóbica, preferimos uma abordagem empresarial. Se queremos salvar vidas, nossas ações devem ser pragmáticas e concretas. Pergunta: ok, vamos passar para a intervenção em um sentido diferente. Como você sabe, os Estados Unidos declararam oficialmente que estão absolutamente certos de que é a Rússia que está por trás do hacking da correspondência do Partido Democrata e da interferência no processo democrático. Os Estados Unidos prometeram hoje uma retaliação proporcional. Isso te incomoda, S.V. Lavrov? Bem, é claro que é lisonjeiro receber tanta atenção, sendo uma potência regional, que é como o presidente Barack Obama às vezes nos chama. Todos nos Estados Unidos acreditam que é a Rússia que hospeda o debate presidencial nos Estados Unidos. Como eu disse, isso é lisonjeiro, mas absolutamente não é apoiado por nenhum fato. Não vimos nenhuma evidência. Também não recebemos resposta a uma proposta que há quase um ano, em novembro passado, a Procuradoria-Geral da Federação Russa enviou ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos para organizar consultas especializadas sobre crimes cibernéticos. Quando eu disse a J, quer em julho ou agosto que nossa proposta havia sido enviada em novembro do ano passado, ele ficou muito surpreso e perguntou que tipo de resposta tínhamos recebido. Eu respondi que nenhum. Não houve resposta, e quando lembramos ao Departamento de Justiça dos Estados Unidos o pedido oficial do Procurador-Geral, disseram verbalmente que não estavam interessados. Você se lembra que os americanos também não estavam interessados em nosso aviso de que os irmãos Tsarnaev eram perigosos. Nós os avisamos um ano antes do atentado na Maratona de Boston. O FBI então disse que esses eram seus cidadãos, e não devemos nos preocupar. Ok, mas acho que se você quer discutir cibercrime e reduzi-lo, você precisa ser profissional, não russofóbico. Pergunta: vamos voltar aos fatos. Você nega. Ministro das Relações Exteriores Lavrov,
Nós não negamos, mas eles não provaram. Pergunta: então você não nega? Ministro das Relações Exteriores Lavrov: a presunção de inocência. Pergunta: então você não nega? Ministro das Relações Exteriores Lavrov: não, estou apenas tentando substituir um político americano. Presidente dos Estados Unidos B. Obama: é claro, é um advogado. Ele recebeu a educação adequada. Pergunta: o deputado republicano, chefe do Comitê de Segurança Nacional, disse que o regime de Vladimir Putin ultrapassou todas as fronteiras, e que o presidente russo deve saber que os Estados Unidos não permitirão que adversários estrangeiros influenciem o processo político americano ou o futuro deste país. Você nega e diz que não há provas. Que tal motivos? O presidente Vladimir Putin, em entrevista à agência Bloomberg, disse que isso importa a quem hackeou os dados da sede da campanha de Clinton. É importante. É importante qual é o conteúdo do que foi apresentado ao público. Então ele comentou: Ministro das Relações Exteriores Lavrov, agora que isso se tornou de conhecimento público, este é um fato bem conhecido. Pergunta: você disse que é dever do governo fazer com que as informações sobre o arrombamento cheguem ao público. Mas aqui surge outra questão. Parece que a Rússia ainda está interferindo nos assuntos internos do lado de um dos candidatos presidenciais. No mês passado, seu representante permanente na ONU, V.I. Shurkin, dirigiu-se ao secretário-geral da ONU. Muitos outros diplomatas também falaram sobre isso, para repreender o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Zeid al-Hussein, que fez um conhecido discurso sobre o perigo dos demagogos de ultradireita, mencionando de Trump, o primeiro-ministro húngaro Viktor e o líder da Frente Nacional francesa Marine Le Pen, alertando sobre o perigo do populismo em Europa. Ministro das Relações Exteriores Lavrov: você quer dizer que ele o chamou de demagogo? Pergunta: sim, ele criticou os demagogos. Ministro das Relações Exteriores Lavrov: eu também acho que ele é um demagogo. Pergunta: o fato é que V.I. Shurkin disse que recebeu uma ordem de seu departamento, isto é, de você, para fazer esse movimento diplomático em relação ao secretário-geral da ONU. Você deu tais instruções e, em caso afirmativo, por quê? Ministro das Relações Exteriores Lavrov: você começou sua pergunta com a frase "parece que". Entendo que esta é uma maneira muito correta de descrever o que está acontecendo. Pergunta: mas por que você exigiu criticar aquele que criticou Donald Trump? Ministro das Relações Exteriores Lavrov: vou explicar. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos fez uma declaração completamente inaceitável. Seu dever é proteger os direitos humanos, não dar avaliações a países soberanos. Ele não tem o direito de interferir nos assuntos internos e dar características aos líderes de outros estados. Pergunta: a maioria deles não são líderes, mas partidos acusados de violar os direitos humanos. Ministro das Relações Exteriores Lavrov: você mencionou o primeiro-ministro. Pergunta: um primeiro-ministro, Sergei Lavrov. Instruímos Vladimir Shurkin a transmitir ao secretário-geral exatamente o que acabei de dizer. É absolutamente inaceitável que o Alto Comissário para os Direitos Humanos vá muito além das suas funções diretas, que não incluem a avaliação de outros políticos. Ponto. O nome do primeiro-ministro, de Trump ou qualquer outro nunca foi mencionado. Pergunta: diplomatas disseram o contrário. Eles disseram que você mencionou especificamente de Trump. Aparentemente, a Rússia está interferindo no processo político do lado de um dos candidatos. Ministro das Relações Exteriores Lavrov: se você ouve o que os diplomatas estão dizendo, também deve ouvir meu bom amigo J. M. Eiro D. Johnson. Eles estão muito animados. Posso dizer oficialmente, e com muita responsabilidade, que V.I. Shurkin foi instruído a dar um passo diplomático em relação ao comportamento inaceitável do Alto Comissário para os Direitos Humanos em relação ao seu mandato. Seu trabalho é lidar com violações de direitos humanos, não com personalidades. Ele não pode simplesmente tomar e decidir por si mesmo quem está certo e quem está errado. Pergunta: você concorda que Hillary Clinton disse durante o último debate que a Rússia deixou claro que não quer que ela ganhe as eleições? O que você espera se ela ganhar? Ministro das Relações Exteriores Lavrov: não estou preocupado com expectativas e não posso discutir com Hillary Clinton. Trabalhei com ela quando ela era secretária de Estado dos Estados Unidos. Aliás, assinamos um acordo em 2012, se não me falha a memória, de flexibilização do regime de vistos para cidadãos da Rússia e dos Estados Unidos, o que, na minha opinião, ainda é muito útil.
Não posso comentar sobre a campanha eleitoral dos Estados Unidos. Claro, às vezes eu assisto o que é mostrado na TV, mas isso cabe aos americanos decidirem. Pergunta: você está preocupado com a resposta simétrica que a Casa Branca prometeu? S.V. Lavrov: é inútil fazer suposições sobre isso. Se eles decidirem fazer algo, deixe-os fazer. Mas dizer que a Rússia interfere nos assuntos internos dos Estados Unidos é simplesmente ridículo. Deixe-me lembrar a você e seus telespectadores que há alguns anos, após a crise ucraniana e o golpe anticonstitucional em que o Congresso dos Estados Unidos aprovou uma lei, acho que se chama Lei de Apoio à Democracia Ucraniana, que instruiu diretamente o Departamento de Estado a apoiar as instituições e sociedades democráticas na Rússia e torná-la mais democrática. Era uma instrução direta ao Departamento de Estado, uma instrução para interferir nos assuntos internos da Rússia. Nós não fazemos e não faremos isso. A propósito, quando a URSS e os Estados Unidos estabeleceram relações diplomáticas, eles trocaram notas. A pedido dos Estados Unidos, incluíam o compromisso de ambas as partes de não interferir nos assuntos internos uma da outra. Há alguns anos, propusemos a Washington confirmar esse compromisso, mas fomos recusados. Pergunta: gostaria de terminar com uma pergunta mais ampla. As relações entre você e os Estados Unidos parecem muito ruins. A Rússia colocou em Kaliningrado, que, como sabemos, está localizado perto de vários países da OTAN, mísseis capazes de transportar ogivas nucleares. Seu Departamento de Defesa alertou que qualquer ação militar dos Estados Unidos na Síria seria vista como uma ameaça direta aos militares russos e alertou Washington contra tal ação. O presidente russo, Vladimir Putin, retirou-se de vários acordos, em particular, sobre a eliminação de plutônio radioativo. A situação vai piorar. As pessoas estão um pouco preocupadas. Poderia o estado atual da Guerra Fria se transformar em uma guerra real entre os dois países? Ministro das Relações Exteriores Lavrov: acho que não. Não temos absolutamente nenhuma intenção. Claro, ouvimos declarações dos militares dos Estados Unidos de que a guerra com a Rússia é inevitável. Eu deixo para eles. Quanto à colocação de armas em nosso território, este é nosso território. Pergunta: é assustador. Ministro das Relações Exteriores Lavrov: este é o nosso território. Mas os Estados Unidos não apenas quadruplicaram, pelo que me lembro, os custos de manutenção de desdobramentos na Europa Oriental, como também transferiram a infraestrutura da OTAN para nossas fronteiras. Agora, sua mais recente aeronave F-35, equipada com uma versão moderna de bombas nucleares, será implantada perto das fronteiras russas. E este não é o território dos Estados Unidos. Não nos retiraríamos dos tratados que eram a base da estabilidade estratégica. Mas quando os Estados Unidos se retiraram do Tratado de Mísseis Antibalísticos, George W. Bush disse a Vladimir Putin que entendia que não gostávamos dele, mas que não éramos mais inimigos. Então, se a Rússia quiser tomar algumas precauções, tome algumas medidas de retaliação, por favor. Infelizmente, este projeto de defesa antimísseis perturbou seriamente a estabilidade mundial, e os planos para desdobrar os segmentos europeu e asiático nos perturbaram muito. Foi uma tentativa óbvia de obter uma vantagem unilateral. No que diz respeito ao acordo do plutônio, espero que saibam que os Estados Unidos não cumpriram as suas obrigações ao abrigo do mesmo, simplesmente falharam ao alterar efetivamente a forma como o plutônio foi eliminado, o que foi descrito no acordo. O acordo tornou-se inválido porque os Estados Unidos não o cumpriram. Cumprimos nossas obrigações e continuaremos a cumpri-las. Quanto a outros acordos, por exemplo, sobre cooperação entre a Rússia e os Estados Unidos em energia nuclear, expliquei tudo ao secretário de Estado John Kerry há muito tempo, 2 anos e meio atrás, logo após a crise ucraniana. O Departamento de Energia dos Estados Unidos enviou uma nota oficial à Federação Russa informando que, devido às circunstâncias, Washington está suspendendo toda a cooperação nesses acordos. Já se passaram 2 anos e eles ainda não querem cooperar, e isso apesar do fato de John Kerry ter me garantido que era um passo estúpido e que nossa cooperação em energia nuclear e segurança nuclear não deveria ser prejudicada. Mas aparentemente ninguém fez nada. Portanto, isso deve ser entendido simplesmente como uma descrição da situação atual, e não nossa intenção de nos retirar de alguns acordos importantes. Pergunta: eu quero voltar para um tópico que pode parecer quase esquecido hoje, a harmonia cultural entre a Rússia e os Estados Unidos. Então, em poucas palavras,
Van Cliburn, um músico do Texas, é muito famoso e amado por muitos. Há um novo livro sobre ele. Dá origem a sentimentos nostálgicos, porque mesmo durante a Guerra Fria havia uma espécie de unidade cultural entre a Rússia e os Estados Unidos. Van Cliburn era muito querido em ambos os países. Diga-nos, por favor, quando você se lembra daqueles tempos, como você se sente? Ministro das Relações Exteriores Lavrov, lamento muito o que está acontecendo agora nas relações russo-americanas. Tenho certeza de que temos muito em comum com o povo americano. No nível das pessoas comuns, como regra, sempre há compreensão mútua. Os políticos têm seus próprios objetivos, mas só posso enfatizar mais uma vez que não iniciamos essa fase muito doentia em nosso relacionamento. Começou muito antes dos acontecimentos na Ucrânia e na Síria. Tive a oportunidade de abordar este assunto recentemente. Não nos esqueçamos da Lei Magnitsky, a reação de Washington ao escândalo com Will Snowden, que acabou na Rússia. O presidente B. Obama até cancelou sua visita a Moscou porque não extraditamos Will Snowden. Por alguma razão, eles acreditam que estamos realmente envolvidos em sua chegada à Rússia e seu suposto recrutamento por nossos serviços especiais. Isso é ridículo, porque Snowden não voou para a Rússia, mas para a América Latina. Assim que saiu de Hong Kong, teve seu passaporte americano despojado. Recebemos uma notificação oficial de que seu passaporte era inválido e não estávamos autorizados a deixá-lo em nenhum voo. Não podíamos nem deixá-lo entrar em território russo. Ele foi forçado a ficar no aeroporto e enviou um pedido de asilo político ou status de refugiado. Nós demos a ele este abrigo. Mas este incidente causou uma reação tão nervosa. Como já disse, o presidente Barack Obama até cancelou sua visita à Rússia. Portanto, insultos na política, a incapacidade de dar uma resposta proporcional, infelizmente, muitas vezes levam a grandes erros. Pergunta, senhor ministro. Muito obrigado. Ministro das Relações Exteriores Lavrov, obrigado. Pergunta, permita-me fazer mais uma última pergunta, um pouco atrevida. A Rússia tinha sua própria situação de motim. O que você acha da situação de motim de Donald Trump? Ministro das Relações Exteriores Lavrov, eu nem sei. Inglês não é minha língua nativa. Mas, usando sua própria terminologia, há tantos bucetas em torno de sua campanha eleitoral de todos os lados que nem quero comentar. Obrigado por baixar o livro da e-library gratuita royalib.com, http://royalib.com. Deixe um comentário sobre o livro, http://royalib.com/comentem-me-Lavrov _Sergei/interview _Amanpour _na telecanale _cnn.html. Todos os livros do autor, http://royalib.com/autor/Lavrov _Sergei.html.